Deus, estão comigo? Pega a sua Bíblia aí, vamos fazer a nossa declaração de fé. Em nome de Jesus, você pode erguer ela. Se você não tem a sua Bíblia aí de papel, pega seu celular e declara comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptível e eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que prazer estar com vocês nessa noite e compartilhar algo da parte do Senhor com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, no capítulo 11, os últimos versículos ali, o 28 até o 30, nós vamos fazer essa leitura juntos. E para quem está visitando, então, Lagoinha, quem está aqui talvez pela primeira vez ou pela segunda vez e não me conhece, eu me chamo Valdirene, você pode me chamar, me deixando muito alegre, me chamando de Val. Sou uma das pastoras aqui dessa casa e hoje estou aqui para compartilhar, para trazer uma palavra acerca daquilo que o Senhor ministrou comigo. Eu sempre falo isso porque o Senhor ministra primeiro com aquele que vai pregar, com aquele que vai falar. Então, seja muito bem-vindo aos que nos visitam. Nosso pastor Paulo e a pastora Alessandra, eles estão em férias, mandam um abraço caloroso a todos vocês e já estão voltando, né? Semana que vem aqui nos cultos da semana, já vão estar com a gente. Então, é um prazer ter você que nos visita aqui e aos de casa também. Amém? Que bom que você escolheu esse dia para estar aqui, adorando ao Senhor e aprendendo dEle. Então, se você já abriu a sua Bíblia aí em Mateus 11, diga amém. Glória a Deus. Se essa palavra fizer sentido para você, se algo que sair daqui fizer sentido ao seu coração, se você entende e toma posse da palavra de Deus, você tem liberdade nessa casa para dizer glória a Deus, amém, eu recebo, levantar a sua mão, você é livre, amém? Me ajude aí então a pregar. Se fizer sentido, glorifique o nome do Senhor. Se a palavra entrar no seu coração e fizer abrigo, glorifique a Ele. Não me deixe aqui falando sozinho, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós já agradecemos ao Senhor por ela. Obrigado por este convite a vir ao Senhor. Nos ajuda nesta noite, papai, a entender o que é ir até o Senhor, a entender o Teu convite, o Teu chamado, Senhor, para estar cada vez mais perto de Ti. Paizinho, que Tu possas usar a minha vida, eu me coloco aqui à disposição do Senhor, à disposição do Teu Santo Espírito, Pai, que eu tão somente seja um canal de bênçãos na Tua presença, para estar com os meus irmãos sendo ministrados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Ministra os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Jesus aqui está fazendo um convite. Quantos gostam de receber convite? Ah, coisa boa, né? O Senhor está convidando aqui. Mas o que significa esse convite de Jesus? Jesus está dizendo, vinde a mim. O que Ele quis dizer com isso? O que o Senhor está falando aqui? Como que um pecador pode ir até Ele? Parece brincadeira, né? Nós vamos começar pelo apelo, né? Então venham, vinde a mim, quem quer aceitar Jesus.
É brincadeirinha, mas a gente entende assim. O Senhor nos chama todo dia a vir a Ele. Por isso que em todos os cultos você vai ver um apelo aqui para dizer: quem quer aceitar Jesus? Quem quer vir a Ele? Porque nós entendemos que esse convite do Senhor Jesus é um convite diário para as nossas vidas, amém? Você acredita assim como eu? Glória a Deus. E nós podemos passear pela palavra de Deus e nós vamos ver ali nos evangelhos esse convite e essa chamada do Senhor a estar com Ele em outros versículos. Eu queria que você abrisse no livro de João. Nós vamos ler alguns versículos ali, vamos dar uma passeadinha. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Não há dúvida da importância de todos nós irmos ao Senhor Jesus. Então, João 14, no versículo 6, nós vamos ler esta verdade. Jesus afirmando quem Ele é. Amém? João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há um outro caminho a não ser por Ele. Quer chegar no coração do Pai, o acesso é o Senhor Jesus. Amém? Volta umas folhinhas para trás aí. João 9. João 10, no capítulo 9, Jesus também fala acerca dele, e ele diz: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha o que Jesus está dizendo, tem uma porta, um acesso, vinde a mim. Se você entrar por essa porta, você não só vai ser salvo, quanto vai ter alimento, uma pastagem, vai ter um descanso nele. Glória a Deus por isso, amém? Você está comigo aí? Glória a Deus. Volta mais umas folhinhas aí na sua Bíblia. João, no capítulo 8. Jesus continua falando acerca dele, de quem é a pessoa dele e quão é importante andar com ele e responder ao vinde dele. João capítulo 8, no versículo 12 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, mas terá a luz da vida. Jesus afirmando quem Ele era, Ele está dizendo: vem andar comigo, vem andar e você terá luz, você andará na luz. Então, queridos, é óbvio que a gente vê Jesus aqui dizendo: vinde a mim. É uma questão de vida ou de morte. Vir a Ele, uma vida e morte eterna, né? É para sempre, é uma decisão. Então, nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui. É claramente, Ele diz que quem vem a Ele tem fome e sede saciada. Continua aí no livro de João, volta mais umas folhinhas, estamos de trás para frente. João 6, capítulo 6, versículo 35. Nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim nunca terá sede. Olha esse convite, a sustento, a provisão. Jesus está falando aqui que é uma escolha, você pode escolher se alimentar dele, ser fortalecido nele. Isso quer dizer que ir a Jesus significa crer nele, amém? Confiar nele e seguir os passos dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para darmos o nosso sim para Jesus, para entendermos esse vinde dele, nós precisamos entender que precisamos crer nele e confiar nele. Mas você percebe comigo que Jesus faz um convite específico? Jesus ele não convida os fortes, os poderosos, os supostamente qualificados, né? Os muito bons, os super crentes. Qual é o convite específico de Jesus? Vinde a mim quem? Os cansados e sobrecarregados. Esse vinde a mim é para esses que estão cansados e sobrecarregados. Para essas pessoas, esse convite maravilhoso de Jesus se estende. Mas quem são esses cansados e sobrecarregados? Será que é você? Não precisa responder. Aqui Jesus está falando, queridos, não de um cansaço físico,
mas de um cansaço espiritual. Jesus falava que este cansaço aqui não é aquele cansaço que se resolve com uma boa noite de sono, né? Não é esse cansaço que Jesus está falando, não é essa sobrecarga que Ele está falando, que talvez se você descansar e largar um pouquinho e depois pegar de novo, você vai descansar. Não é desse cansaço, mas sim de uma carga e um cansaço espiritual. E isso Ele estava falando porque naquela época, e continua acontecendo nos dias de hoje, infelizmente, aqueles escribas, aqueles fariseus naquela época impunham uma carga muito pesada, sobrecarregavam as pessoas, queriam que até ser maiores do que os próprios mandamentos de Deus. E é sobre isso que Jesus está falando. É sobre aqueles que estavam cansados pelo tipo de religião imposta, sabe? Pelo tipo de achar que ganha no seu braço, que a salvação é com base na sua justiça própria. Era sobre este tipo de cansaço, de pessoas que queriam agradar e cumprir os ritos e tudo mais que era imposto através daqueles mestres da lei. Então Jesus estava falando sobre isso, e você pode ver comigo, abrindo lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 4. Vamos dar uma passeadinha aí para entender. Mateus 23, o versículo 4. Diz assim a palavra: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Olha aqui o que a palavra está falando, que havia fardos pesados, difíceis de carregar, impostos por aqueles que estavam ali, os mestres da lei, trazendo consigo um fardo tão pesado que vinha à exaustão, ao cansaço. Era por mérito próprio, entende? Se eu fizer, eu sou merecedor. Só que nada disso é o que a palavra de Deus diz, e não foi isso que Jesus veio dizer. Ele fala da salvação de graça, amém? É de graça, é um favor imerecido, e glória a Deus por isso. Então, queridos, quando a nossa segurança da nossa vida eterna estiver sobre os nossos próprios méritos, sobre os méritos humanos, isso vai resultar em uma carga impossível de você carregar. Você não vai conseguir suportar, visto que o homem, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Você concorda comigo? Quantos podem dizer um amém aí para mim entender que vocês estão entendendo? Glória a Deus! Pode falar, gente. Vamos lá que aí passa o calor. Amém? Então, o homem, ele é incapaz de, no seu mérito, no seu braço, conseguir a salvação. Não tem como. Então, esse doce convite de Jesus é relevante ainda hoje. Independente da época, sempre haverá alguém cansado e sobrecarregado, não é mesmo? Sempre vai ter alguém precisando ouvir o Senhor dizendo: vinde a mim. E é através da fé que nós entendemos que essa verdadeira segurança, o verdadeiro alívio, o verdadeiro descanso e todas as bem-aventuranças que a palavra de Deus traz são possíveis alcançar nele, estando nele, junto dele, caminhando ao lado dele, tomando o seu jugo. É isso que Jesus fala. Jesus faz um convite para aprender dele. Como aprender dele? Ele fala, seguindo o versículo que nós lemos: tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiramente, a gente precisa entender aqui o que é que essa palavra jugo quer dizer. O que Jesus estava falando aqui para essas pessoas e que quer falar hoje aqui comigo e com você. O jugo, para você entender, era um instrumento de madeira e era colocado sobre os ombros, muitas vezes de uma pessoa ou até mesmo nas costas de um animal.
com a finalidade de fazer um transporte de uma carga, fazer travessias. Então, os animais carregavam, às vezes, as cargas, né? Comida, os mantimentos, num jugo. E também é um instrumento usado na agricultura para arar. Então, é colocado sobre os animais, né? Só que, tipo assim, não dá para botar um jugo num boi e no jumentinho. O jugo vai ficar assim. Talvez você entenda um pouquinho, eu aqui estou tentando disfarçar a caminhada, mas estou caminhando meio desequilibrada. O jugo não pode, se o peso estiver maior de um lado e menor do outro, fica em desigualdade. E aí não cumpre o seu propósito. O jugo é para manter o equilíbrio da peça e para andar junto. Então esse jugo, se tivesse muito pesado só de um lado, se não tivesse dois animais até mesmo compatíveis ali, né, dispostos a fazer o mesmo trabalho, ficaria pendendo só para um lado e perderia totalmente o seu propósito e não resolveria o problema, porque o jugo ele serve para isso. Então, um jugo com peso a mais de um lado, ele pode machucar, ele pode estar trazendo um prejuízo, um desconforto para quem o carrega. Então, ele não serve, ele não é um bom jugo. O jugo também usado na agricultura, ele servia para arar a terra, para preparar o solo, né? E tinha que ter um ritmo adequado, né? Se colocasse um jugo em cima de apenas um boi, o trabalho ia ser muito lento. Então, eles colocavam sobre dois, e aí você vai na palavra de Deus que até tinha pessoas que botavam mais jugos em cima de mais animais para fazer o trabalho mais rápido. Então, entre dois animais seria mais ágil o trabalho. Então, esse jugo, ele trazia aos animais um compasso, precisavam andar juntos na hora do trabalho, tinham que fazer junto. Você está pegando no seu espírito que Jesus convida a gente a fazer? Glória a Deus. Era uma forma de prender um no outro e forçá-los a andar juntos e fazer o trabalho no mesmo compasso e na mesma direção. Esse era o propósito do jugo. As Escrituras usam o jugo para falar também de união, vínculo, sabe, de sociedade. A Bíblia fala muito sobre isso. E a gente pode ver lá em 2 Coríntios, se você puder abrir, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Vai falar, e é tão conhecido, sobre o jugo desigual. Olha o que diz 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: não vos ponham em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o descrente? Jesus usa exatamente essas características aqui do jugo para denunciar o que estava acontecendo ali, as práticas daqueles escribas e daqueles fariseus, que apontavam para a sua natureza, a natureza de obras, de esforços feitos com a sua própria mão. Então, eles vinham com as suas tradições, com os seus ritos, com as crenças, e queriam ser maiores do que os mandamentos de Deus. Eles exigiam do povo muito mais do que até mesmo o próprio Deus exigia nos seus mandamentos. Eles eram muito rigorosos com a sua lei, e esse jugo que eles colocavam em cima do povo era um jugo dolorido, era doloroso, eles achavam pesado, e aquele fardo imposto por eles era um fardo difícil de carregar, pesado. E é isso que o Senhor está falando aqui. Quando Ele convida um pecador cansado e sobrecarregado, Jesus está o convidando para tomar sobre ele o seu jugo, que é suave e leve. Sim, queridos, é somente aquele que é manso e humilde de coração quem possui um jugo suave e um fardo leve para te oferecer.
É só Ele, não tem outro que possa te oferecer um jugo suave e leve, um fardo leve para a sua vida, só Ele. Há uma passagem que mostra esse coração manso e humilde de Jesus, e que eu particularmente amo isso. Tem até uma canção que fala sobre isso. Filipenses 2, versículos 5 e 8. É isso aí, para você poder folhear a sua Bíblia, ter aí junto comigo essa leitura. Abra, por favor, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Jesus, manso e humilde de coração. Pensa comigo, queridos, o próprio Deus, aquele que estava lá com toda a glória celestial. Imagina este Deus todo-poderoso abrindo mão de tudo isso, todos os privilégios que Ele tinha no céu, fazendo isso, se tornando homem. Ele veio fazer isso por nós. Ele veio ser um homem como eu e você, cheio de limitações. A Bíblia diz que nem achavam nem beleza, nem formosura nele. Era um homem que passou por dores, passou por todas as aflições que eu e você podemos passar. Mas Ele escolheu se humilhar, abriu mão de tudo, negou-se a si mesmo e veio a essa terra por amor à minha vida e à sua vida. Isso foi o que Jesus fez. E para Jesus se tornar esse homem, Ele precisou fazer o quê? Se esvaziar do próprio Deus. Ele precisou se esvaziar. O Criador se tornou a criatura por amor de nós. Só isso já é maravilhoso demais de entender, amém? Ele se esvaziou de si, do próprio. Ele, o Criador, se fez criatura por amor a nós, para pagar a dívida de pecado que estava sobre nós. É isso que Ele fez. E nós, para aceitarmos o seu convite, nós precisamos primeiro também nos esvaziar. Não é somente dizer sim, eu vou até você, mas há um propósito em tudo isso. Você precisa se esvaziar, querido. Se esvaziar da arrogância, se esvaziar da falsa humildade, das mágoas, dos seus traumas, do seu orgulho, os pecados de estimação, a altivez de coração. Vai pensando aí comigo, nós precisamos nos esvaziar. Tantas coisas têm ocupado um lugar dentro de nós, nos enchendo muitas vezes de soberba, não nos deixando chegar perto do Senhor, porque os fardos se tornam pesados para carregar. Quanto entulho, quanto lixo muitas vezes está dentro de nós. E eu preciso te dizer nessa noite, e o Senhor falou isso comigo, e eu quero falar com vocês. É necessário esvaziar-se de tudo isso. Amém. Está entendendo? Você precisa se esvaziar. Você precisa tirar essas coisas que têm impedido, que têm te feito ser pesado. Parece que tudo é difícil, está pesaroso demais, o fardo está pesado. Se o próprio Jesus se esvaziou, abriu mão, Ele veio, toda aquela glória, todo aquele esplendor, Ele veio a essa terra e se fez homem. Quando se trata de nós, às vezes o nosso orgulho não nos deixa fazer isso. E aí por isso ainda existe pessoas carregando os seus fardos.
Por isso que existem pessoas cansadas e sobrecarregadas, porque levam consigo uma mochila, um fardo, um saco cheio de coisas, que acham que para agradar a Deus precisam fazer coisas, obras maravilhosas, que precisam fazer coisas para ser reconhecido por Deus. Aqui mesmo neste altar, um pouco antes, a Dani estava ministrando sobre a paternidade. Não tenha o que você tem que fazer para agradar a Deus na sua força, no seu braço. É simplesmente se esvaziando, tirando toda a sujeira, todos os empecilhos. Você precisa o quê? Nascer de novo. Alguém lembra disso? Falei sobre isso alguns dias atrás. Você precisa se esvaziar, você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo isso que você tem carregado, talvez algumas palavras que eu falei aqui, fez sentido para você. Tudo isso que gera um cansaço. Tudo isso faz você se sentir cansada, a sua alma fica cansada. E o descanso que Jesus está oferecendo aqui é justamente o abandono de tudo isso. É você se esvaziar e se encher dele. Amém? O vinde de Jesus é um convite para mudança de vida. Sabe, é uma vida entregue a Ele, e é uma mudança diária. Eu costumo falar que conversão, ela é feita diariamente. O Senhor vai falando coisas, a gente vai mudando, e os nossos olhos vão abrindo, e a gente, aquilo que parecia tão bom, já não é mais tão bom, porque não agrada ao Senhor. Então a gente precisa se esvaziar. Esse convite nos leva a um processo de transformação, que vai resultar, então, naquela paz que traz descanso para a nossa alma. Então, quando Jesus nos convida, Ele está nos chamando ao verdadeiro arrependimento. Jesus chama pecadores ao arrependimento. Abra sua Bíblia, se estiver aberta, dá uma folhadinha aí. Mateus, no capítulo 9, o versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Diz assim a palavra: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao quê? Ao quê? Ao arrependimento. Então, se esvaziar, viver um processo de transformação, nós precisamos nos arrepender. Você precisa reconhecer nessa noite que o fardo que tem te cansado, tem cansado a tua alma, é um fardo muito pesado e que você está muito distante do jugo suave, do fardo leve que Jesus tem para a sua vida. Você precisa se arrepender. Esse é o convite de Jesus. Eu vos chamo a esses pecadores ao arrependimento. Vocês precisam entender, aprender o que é misericórdia. E Ele quer ensinar isso para nós. Libertando então daquele jugo de pecado e nos trazendo esse fardo leve que Ele tem para nos oferecer. Queridos, o pecado, as nossas transgressões, Ele já levou, Ele já perdoou. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes nós continuamos assim e não entendemos o que é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende isso. E este fardo pesado vem nos trazendo como se fosse um sacrifício. Sabe? Então tu começa a fazer a obra de Deus e parece que é tudo pesado, é difícil demais. E tem que fazer isso, tem que fazer jejum, tem que fazer não sei o quê. Sim, tem que fazer. Mas você atente-se à palavra de Deus. Se você fizer um voto com Deus, não tarde a cumpri-lo, amém? Você tem que entender isso. Mas diferente daquele fardo imposto por aqueles homens, Jesus, Ele traz um fardo leve, proveniente dos mandamentos do Pai.
que ele mesmo diz lá em 1 João 3,23, ora, o meu mandamento é esse, que creiam no nome do seu Filho Jesus Cristo. Este é o mandamento. Dessa forma, queridos, nós vamos demonstrar que é necessário a gente crer no Senhor Jesus para acessar o coração do Pai, para sermos filhos de Deus, nos tornarmos livres do jugo do pecado. É desta forma nós vamos fazer, largando, abandonando o pesado jugo e confiando, crendo no Senhor, descansando nele, nós vamos ver que o nosso jugo vai ser trocado por um jugo suave, e a gente vai ser livre do jugo do pecado, da enganação e de tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. Ele nos promete um alívio e um descanso. Você sabe a diferença entre esses dois? Eu vou dar um exemplo muito claro para você entender. Vivenciei essa semana que passou. Quarta-feira nós tivemos um evento aqui na igreja e glória a Deus, foi lindo o que o Senhor fez aqui. Quantos estavam? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Tinha mais de 450 pessoas aqui, foi lindo o mover de Deus. Nós chegamos muito cedo aqui e a gente não parou. Eu estava assim, com meu pezinho machucado, dando uma arrastadinha aqui, mas a gente não parou um minuto fazendo uma coisa e outra. Chegou no final e eu pude ver isso na equipe que trabalhou. Nós tínhamos 32 pessoas em equipe trabalhando. E o pessoal parou para lanchar. Aquela hora que a gente para, tipo assim, dever cumprido. Aquilo ali foi um alívio. Mas o descanso de verdade, eu creio que a maioria só encontrou no dia seguinte. Não é verdade? Aquele momento que a gente viu que tudo deu certo, que estava tudo pronto, a gente respirou tipo, um alívio. Isso foi um alívio. Mas o descanso mesmo, eu só tive depois que eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que eu comi algo, que eu deitei na minha cama e o meu corpo descansou. Quando eu cuidei do meu corpo, quando eu relaxei, ali eu tive o quê? Descanso. Você entende a diferença? O alívio foi imediato, a gente parou de trabalhar, respirou fundo e se sentiu aliviado. A gente cumpriu um propósito, glória a Deus por isso. Mas o descanso veio depois. O descanso veio quando a gente conseguiu relaxar de verdade, se alimentar como deveria. Não é verdade? Você entende assim? Então, o alívio nós vamos experimentar quando nós aceitamos esse convite de Jesus, que Ele diz, vinde a mim. Você vai dizer, uau, eu posso ir até Jesus, vou descansar nele. É muito bom, mas vou me aliviar, né, nele, é muito bom. Mas esse descanso você vai encontrar quando você decidir abandonar o seu jugo e tomar o jugo. Essa é a proposta do Senhor Jesus. Então você recebe o convite, vinde a mim, você vai se sentir aliviado. Mas o descanso você vai ter quando você tirar o jugo do teu ombro, quando você se esvaziar e passar por essa transformação. Você está entendendo? Você está comigo ainda? Glória a Deus. Este é o alívio. Quando você diz sim, você vai até Ele, você está aliviado. Mas o descanso, querido, ele vem quando o nosso caráter realmente passa por mudança. Foi quando eu cheguei em casa e eu disse, eu não aguento mais, eu estou tão cansada. E eu cheguei em casa muito cansada na quarta-feira. Eu disse, eu preciso tomar um banho, preciso descansar, preciso comer. Foi na hora que eu mudei tudo que eu estava fazendo. Eu parei em casa, eu consegui alcançar esse descanso. Você está entendendo que esse descanso na sua vida espiritual, eu estou falando um exemplo de cansaço físico, amém? Mas eu estou falando aqui agora de um cansaço espiritual. Quando você começa a mudar verdadeiramente o seu caráter, quando você começa a tomar a forma dele, não mais se amoldando a este mundo, mas transformando a sua mente, sendo renovada a sua mente em Cristo Jesus, quando o seu caráter, as suas atitudes passam por essa mudança, você realmente vai encontrar o descanso. Então não é só naquelas áreas de grandes erros, mas são naqueles pequenos detalhes diários, quando você começa a ser transformado nos detalhes da sua vida. Porque muitas vezes as pessoas acham, é um pecadão. Esse é só um pecadinho.
Preciso te dizer, não existe diferença diante de Deus. O pecadinho e o pecadão é a mesma coisa diante do Senhor, assim como o ofensor e o ofendido. Amém? Então, quando nós chegamos diante dele, essas mudanças acontecem. Isso é o descanso. É saber que o Senhor está à frente, que o Senhor está te mudando, te moldando. É tão lindo quando a gente vê isso. Quando a gente ouve um testemunho de alguém, eu estava fazendo tal coisa, de repente me veio um estralo. Quantos já falaram assim, né? Veio algo e eu entendi que eu não podia mais fazer aquilo. O Espírito Santo mudando, transformando a vida. É isso. Sabe o que é descanso? É quando um casal, ele recebe dentro do seu casamento um alívio. Mas quando eles se entregam verdadeiramente e eles passam por uma reforma, e uma transformação e uma reconstrução, eles encontram descanso. Amém? É diferente. Eles vêm até Jesus, mas eles vêm cheios de fardo. E aí quando eles chegam diante do Senhor, que eles começam a abandonar, o Senhor começa a restaurar um casamento, ali começa a haver o descanso no Senhor. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda e que você viva em nome de Jesus. Quando, queridos, sabe quando é que a gente encontra descanso? É quando a gente vence o pecado, em vez de somente receber perdão por ele. O perdão nós recebemos através de Jesus, amém? Mas ele bate todos os dias. O pecado vem, tem uma música do Thales que fala isso, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Não é assim? É assim. Então nós encontramos o descanso quando nós vencemos o pecado. E não só quando nós somos perdoados. É diferente. Você foi perdoado sim na cruz do Calvário. Quando você entendeu e aceitou Jesus, você foi perdoado. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Ele chama, ele bate na porta. E você vai encontrar alívio, vai encontrar descanso quando você vencer ele em nome de Jesus. Essa é a realidade. Então é quando nós vencemos, quando nós conseguimos vencer o pecado, nós conseguimos descansar no Senhor. Amém? Também, queridos, nós vamos conseguir entender esse descanso quando nós caminharmos com o Senhor Jesus e quando nós vemos as vitórias constantes, os milagres. Você vai ver, uau, eu perto de Jesus, eu estou vendo milagre acontecer. Quando eu ando com Jesus, eu estou vendo coisas maravilhosas, vitórias acontecendo. Então você descansa na mão dele, você não precisa fazer absolutamente nada, porque você está no jugo dele, você está andando do ladinho dele, você está ali com ele, sendo a sua vida moldada por ele, caminhando com ele. Você começa a ver as vitórias acontecendo em nome de Jesus. É isso que acontece quando nós escolhemos abandonar o nosso jugo e viver debaixo do jugo leve do Senhor. Quando nós nos esvaziamos de tudo aquilo que tem nos impedido a presença do Senhor. Deus, querido, Ele não é injusto, Ele é um Deus justo. E esse descanso é para as pessoas que se firmam. É uma dimensão muito mais profunda do que o alívio. Entende a diferença do alívio e do descanso? Esse descanso que o Senhor dá é para aqueles que entendem que é se chegando a Cristo e vivendo verdadeiramente uma nova vida com Ele. Sabe? Então não é só sobre dizer sim, o Senhor me chamou, eis-me aqui, eu estou aqui, mas é uma constante, é uma construção, é uma vida diária. Eis-me aqui, Senhor, todos os dias. É negar a sua vontade, negar-se a si mesmo, é se esvaziar. Porque não dá para dizer que somos imitadores de Cristo, se não de fato fazemos. É só da boca para fora, entende? Nós precisamos viver esse evangelho, essa palavra que Jesus trouxe até nós. Precisamos tomá-lo como modelo. Então não dá para andar no jugo desigual, não dá. Não dá para ter descanso, não dá para ter alívio andando conforme as coisas desse mundo, não dá.
Nós precisamos tomar uma atitude. O convite está aí. Ele nos chama, e todos os dias Ele chama pecadores ao arrependimento. Larga o fardo. Quando nós compreendemos isso, queridos, quando nós dizemos sim, nós dizemos amém ao vinde de Jesus, quando nós fazemos isso, nós colocamos o jugo dele sobre nós. E nós nos tornamos e entendemos que é muito mais simples, é muito mais leve do que você possa imaginar. Amém? É leve, é suave, não te traz dano, não te traz dor, não é um fardo dolorido e pesado. Eu realmente não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que foi a tua semana. Não sei como têm sido os teus dias, mas eu sei que se você é esse que se encontra cansado e sobrecarregado, há um alívio para você, mas há uma dimensão muito maior, há um descanso para você, há um descanso para a sua alma. Se você tem sede, Ele te leva às águas que saciam. Se você tem fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você quer andar na vida, Ele é aquele que veio para fazer infinitamente mais. Eu acho que a bateria está acabando aqui, mas eu também já estou acabando. Glória a Deus. Ele é aquele que vem para te saciar. Aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, lá no sol do meio-dia, ela foi buscar água. Jesus, quando se encontrou com ela, disse: a água que eu tenho para te dar é uma água que você vai beber e que nunca mais você vai ter sede. Esse é o nosso Jesus. O vinde dele talvez seja para você. Não é cansaço físico, não é sobrecarga, é espiritual. E esse convite está disponível. E se você diz sim, querido, você vai experimentar a leveza de andar ao lado de Jesus, de estar com o jugo dele, não mais carregando os seus fardos. Você não precisa fazer isso, mas se você escolher dizer sim para ele, você vai experimentar do jugo suave, do fardo leve que ele tem. É um sim. Eu queria que você nessa hora, o Ministério de Louvor vai subir, eu queria que você nessa hora, coloque-se de pé, por favor, que você olhasse dentro do seu coração. Esse vinde está disponível. Esse sim está disponível para você. Jesus está te convidando nessa noite a dizer: vem, filho. Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Feche seus olhos, já começa a olhar para dentro de você. Qual é o fardo que você tem carregado? Em que jugo você tem se colocado? Que jugo é esse? Imagine você, quando nós andamos em jugo desigual, o peso fica maior, pende mais para um lado do que para o outro. Olha para dentro de você. Talvez você esteja aí hoje ouvindo essa mensagem, até mesmo em casa. E você diz: ai, pastor, mas você não sabe da minha história. Eu ouço tanto dizer: você não sabe do meu passado. Ei, eu posso não conhecer a tua história, eu posso não conhecer o teu passado, mas eu conheço um Deus que muda a história. Eu conheço um Deus que abriu mão de glória celestial pela sua vida. Eu conheço um Deus que trabalha enquanto você descansa, para que você encontre descanso nele. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é o seu problema financeiro, mas o vinde a mim de Jesus é para você abandonar o peso, abandonar a sobrecarga e vir a Ele. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e descanse
em mim. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Você achará descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, diz ele, e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Você não precisa temer, você precisa confiar e crer. Você precisa confiar e crer, e ele fará o impossível, o impossível, o impossível por você. Então somente creia, então somente se renda a esse amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.